Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a... Meus irmãos, eu quero convidar você que trouxe sua Bíblia, para você estar abrindo ela no livro de Marcos, no capítulo 2, onde nós queremos nesta noite estar lendo aqui a palavra de Deus, e queremos também estar falando aqui sobre um tema: ser um instrumento nas mãos do Senhor. Marcos capítulo 2, onde nós vamos estar lendo aqui a palavra de Deus, para estarmos aqui falando sobre esse tema: ser um instrumento nas mãos do Senhor. Nós vemos um instrumento. Se eu pegar um violão aqui, todos de vocês vão correr, né? Porque eu não sei tocar, né? O instrumento na minha mão, ele não vai fazer nada, né? Mas na mão dos irmãos que sabem tocar, é bonito. Agora, quando a pessoa é um instrumento nas mãos do Senhor, ele vai fazer bonito para o Senhor. Amém, meus irmãos? Mas quando ele não é um instrumento nas mãos do Senhor, ele acaba, em vez de... Jesus, ele diz, quem comigo não ajunta, espalha. Então existe muitas vezes quando a pessoa não é um instrumento nas mãos do Senhor, em vez dele ajuntar, ele acaba espalhando. E é verdade, quando você pega um instrumento, você que não sabe tocar, ninguém fica perto de você. Eles vão embora porque você não sabe, né? Quer fazer uma coisa que você não sabe. Mas quando eu me coloco na presença do Senhor e falo: Senhor, eis-me aqui para ser um instrumento nas tuas mãos, daí o Senhor vai começar a nos moldar e Ele vai nos indicar, né? Levar a gente a fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça na minha vida. Amém, meus irmãos? Vamos se colocar de pé para estarmos lendo a palavra do Senhor? Marcos capítulo 2, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado ao ponto correspondente em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em quem jazia o doente. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: porque ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito, por eles assim arrazoarem, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Amém. Feche os teus olhos. Pai, acabamos de ler a tua palavra, Senhor, e nós sabemos, Senhor, por ela, que ela tem um poder de operar na nossa vida e de transformar, Senhor, a nossa vida, para que possamos ser, Senhor, um instrumento nas tuas mãos. Ó Senhor, eu creio que esse é o teu desejo, que cada pessoa que foi salva, lavada e redimida pelo teu sangue, possa ser um verdadeiro instrumento nas tuas mãos. Meu Deus, eu quero estar orando nesse momento,
para que esta tua palavra possa nos despertar, Senhor, para uma grande realidade, que é, Senhor, fazer aquilo que o Senhor espera de nós, ser testemunha do Senhor, Pai. Pai, fala conosco nesta noite, Senhor. Quebra todas as barreiras que existem, Senhor. Destrói, Senhor, tudo aquilo que tem impedido, Senhor, cada um ser verdadeira testemunha do Senhor. Eu quero ministrar, Senhor, desde já, uma grande vitória para as nossas vidas, no nome de Jesus, amém. Podeis assentar, meus irmãos. Meus irmãos, ser um instrumento nas mãos do Senhor. Quando Jesus, ele entregou a vida dele lá na cruz por nós, ele tinha um plano de salvar o ser humano, e antes, dele entregar a sua vida, ele estava aqui nesse mundo, e ele prepara os seus discípulos para continuar fazendo aquilo que ele iniciou fazendo aqui na terra. E uma das coisas importantes que ele espera da nossa vida é cada um de nós poder ser um instrumento nas mãos do Senhor. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga para ela: seja um instrumento nas mãos do Senhor. Amém, meus irmãos? Seja um instrumento nas mãos do Senhor. Ou seja uma ferramenta nas mãos do Senhor. Quando nós somos uma ferramenta na mão do Senhor, nós vamos fazer a obra dele. Coloca um pedreiro para poder fazer uma construção. Se ele não tiver nenhuma ferramenta, ele nada vai fazer. Mas quando ele tem a ferramenta adequada nas suas mãos, ele começa e chega no final da obra. E assim também é nós. Quando nós somos um instrumento nas mãos do Senhor, e temos a ferramenta, que é a palavra de Deus, nas nossas mãos, nós vamos fazer aquilo que o Senhor espera de nós. Amém, meus irmãos? Então, ser um instrumento nas mãos do Senhor. Nós vemos aqui uma das coisas importantes nesse texto que nós acabamos de ler. Nesse texto aqui está falando de um grande milagre que Jesus realizou. Diz a palavra que Jesus, ele estava em casa. Jesus estava na casa dele, e quando Jesus, ele chegou na casa, diz a palavra que ali se reuniu uma grande multidão, que não tinha como ninguém passar pela porta nem pela janela. Todos os lugares de entrada na casa tinham sido já fechados por causa da grande multidão que havia. E meus amados, quando nós somos instrumentos nas mãos do Senhor, as multidões que estão diante de nós, elas não vão impedir de você fazer aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Amém, meus irmãos? Não vai impedir. Não é multidão de pessoas, mas são multidões de problemas que muitas vezes se levantam para querer impedir a obra que o Senhor iniciou na sua vida, ou na minha vida, que se levanta para querer nos impedir. Se nós olharmos aqui nesse texto, nós vamos ver aqui algumas coisas importantes nesse texto que 4 homens fizeram. E quando eles chegaram diante daquela multidão que havia ao redor da casa onde Jesus estava, eles olharam e para eles não tinha mais saída, não tinha mais jeito. Como eles iam passar ali carregando um homem numa maca? Era impossível eles passarem. Mas eles tiveram uma atitude. E meus irmãos, muitas das vezes nós chegamos também a certos pontos da nossa vida que nós olhamos aos nossos olhos e não vemos nenhuma saída mais. Tudo se fecha, não tem como você romper. Mas o que fazer? É hora de você aquietar o coração. Nós conhecemos o texto na palavra de Deus. Quando Moisés chega junto com o povo no Mar Vermelho, não tinha mais saída para eles, não tinha mais caminho para eles poderem trilhar. Na frente tinha o mar, e Deus falou para Moisés: Moisés, fala para o povo, para eles aquietar o coração,
porque hoje eu vou fazer um grande milagre, e eles vão ver coisas que nunca viram na vida deles. E eu quero dizer para você, meu irmão, quando você se deparar diante de uma grande muralha, de um grande problema, de uma grande multidão que está diante de você, aquieta o seu coração, continua confiando no Senhor, porque você vai ver coisas que os teus olhos não viram ainda. Amém? Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: você vai ver, meu irmão, coisas que os teus olhos ainda não viram, porque este ano é o ano da transformação. Amém, meus irmãos? É o ano que Deus vai transformar, é o ano que Deus vai mudar, vai tirar a cegueira espiritual nossa, que muitas vezes nós não conseguimos ver nem um palmo à frente dos nossos olhos. Mas quando se aquietamos diante do Senhor, o Senhor ele começa a entrar em ação, meus irmãos, e nada vai impedir quando o Senhor começa a agir. Amém? Deus ele começa a agir. Agora, meus amados, para ser um instrumento nas mãos do Senhor, eu quero aqui colocar pelo menos duas coisas que são importantes na nossa vida. Primeira coisa, ver as necessidades das outras pessoas. Para mim ser um instrumento nas mãos do Senhor, eu preciso começar a ver as necessidades que as pessoas estão passando. Porque se eu não vejo a necessidade, como é que o Senhor vai me usar? Como é que eu vou ser uma ferramenta na mão dele? Necessidade. Quantas pessoas muitas vezes que necessitam de ouvir uma palavra de Deus, e muitas vezes nós se calamos. Quantas vezes nós se deparamos aí com pessoas que estão ali lamentando, falando os problemas, as situações difíceis que elas estão enfrentando, e nós temos aquela atitude: é verdade, é assim mesmo, e não falamos nenhuma palavra. Meu irmão, Deus tem poder de mudar essa situação. Crê no Senhor Jesus que Ele vai mudar essa situação. Quando nós começarmos a olhar as necessidades das outras pessoas, nós vamos ser ferramentas na mão do Senhor, que vai fazer a obra do Senhor. Não vamos ser ferramentas que vai ficar lá enferrujada. Se o Ademir não usar as ferramentas de trabalho dele, não vai nem 30 dias, elas estão enferrujadas, né, Ademir? Enferruja. E existe, usando isso, tem muitos cristãos enferrujados dentro do reino de Deus, que Deus está querendo usar ele como ferramenta, mas ele tem negligenciado quando o Senhor fala: ide e pregai o evangelho a todas as criaturas. Evangelho significa boas novas de salvação. E, meus irmãos, muitas vezes a nossa vida tem enferrujado, a nossa vida cristã, porque nós não estamos permitindo o Senhor nos usar. Deus quer nos usar. Deus quer usar você, meu amado. Deus quer me usar mais e mais. Mas eu preciso começar a ver as necessidades das pessoas. O que elas estão necessitando? Quantas pessoas muitas vezes que estão necessitando de uma palavra de consolo? Quantas pessoas que muitas vezes estão necessitando de uma oração? Elas conversam, reclamam a vida delas, e nós conhecemos um Deus poderoso e nós nem falamos: você quer que eu ore por você? Nós muitas vezes esperamos a pessoa pedir: ore por mim. Em vez de nós, a ferramenta nas mãos do Senhor, ela vai falar: eu quero fazer uma oração por você, posso orar? Quando eu me torno uma ferramenta nas mãos do Senhor, Deus ele vai começar a agir. E quando eu começo a ver a necessidade da vida das pessoas, eu vou começar a ver o Senhor realizando na minha vida e na vida daquela pessoa a vontade dEle. Amém? A Bíblia fala em Filipenses, no capítulo 4, verso 19: e o meu Deus, em Cristo Jesus, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Meu irmão, quando eu vejo a necessidade da vida de uma pessoa, eu preciso falar para ela: olha, que eu creio num Deus que Ele supre necessidade. Eu creio num Deus que pode mover todas as coisas, e eu creio que Ele vai suprir a sua necessidade. Ele vai começar a trabalhar na sua vida. Isso é ferramenta útil na mão do Senhor. Isso não é ferramenta enferrujada, não. A ferramenta enferrujada, ela se cala.
fica calada. Mas quando eu sou uma ferramenta útil na mão do seu possuidor, que é Deus, eu falo. Eu creio num Deus que muda toda a situação. Creio num Deus que tem poder de curar você. Uma certa vez eu fui fazer uma visita com um abençoado, e aí nós fomos visitar uma pessoa que estava bem mal. Aos olhos humanos não tinha jeito mais, né? E aí conversamos ali, despedimos da pessoa, depois de orarmos com ela e lermos a palavra de Deus, levá-la a crer no Senhor. E depois, quando a gente ia saindo, né, daí a família nos acompanhou até na rua. Aí aquele abençoado deu uma palavra de consolo e de conforto. Falou: olha, eu já vi pessoas igualzinha essa que morreu. Então veja bem, meu irmão, ferramenta enferrujada, ouviu a palavra de Deus ali, ouviu que Deus pode mudar, que Deus pode curar, que Deus pode levantar o enfermo da cama, restaurar a saúde dele, e a família estava ali crendo, mas de repente a pessoa fala assim: eu já vi gente assim que morreu. Deus não quer que você seja desse jeito, Deus não quer que eu seja. A Bíblia diz que o meu Deus em Cristo Jesus, Ele supre cada uma das nossas necessidades. Eu preciso chegar e falar: meu irmão, eu creio num Deus que tem poder de suprir essa necessidade da sua vida. Ele tem poder de restaurar você, curar você. Muitas vezes nós vemos problemas na família. Se eu for perguntar quem não tem problema, se você não levantar, vamos ser mentiroso. E muitas vezes nós vemos problemas. E muitas vezes nós se deparamos com situações e nós não falamos nada. Nós precisamos falar: meu irmão, eu creio num Deus que muda a situação, que pode transformar o coração do marido, que pode transformar o coração da esposa, que pode mudar o coração dos filhos. Eu creio num Deus, e Ele pode suprir essa necessidade. Meu irmão, quando há falta de paz dentro de casa, o que está acontecendo? É uma necessidade de uma vida tranquila, de uma necessidade de paz. E a Bíblia fala que Deus, Ele supre. Deus, Ele supre. E quando eu sou uma ferramenta nas mãos do Senhor, eu falo com convicção, com certeza. Eu creio, meu irmão, Deus supre. Você crê? Leva a pessoa a crer, desperta a fé dela. Porque diz a palavra de Deus que a fé ela vem através de ouvir o ensinamento ou a pregação da palavra de Deus. E quando nós falamos, você fala, mas com uma autoridade na palavra. Não é eu, não é você que faz, mas é Deus que faz. Porque diz a Bíblia: o meu Deus em Cristo Jesus há de suprir cada uma das vossas necessidades. Paulo, ele não falou: eu vou suprir a necessidade de vocês. Ele falou: eu creio num Deus, Ele é meu Deus, que Ele tem poder de suprir as necessidades. E meu irmão, quando nós apresentamos o nosso Deus, a situação muda. A situação muda. A não ser que você fala sem fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando você fala com fé, com autoridade no nome de Jesus, isso começa a dar um impacto na vida da outra pessoa. A não ser que ela não quer. Mas mesmo naquele momento vai impactar o coração dela. E Deus vai poder operar uma grande transformação na vida da pessoa. Faça crendo, meu irmão. Seja um instrumento nas mãos do Senhor, porque isso vai ajudar você, e você vai alcançar grandes vitórias na sua vida. Eu gostaria de estar lendo aqui, na palavra de Deus, o texto que nós já temos lido. No versículo 3 de Marcos 2, diz aqui a palavra: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Veja o que a palavra de Deus ela menciona. Alguns que estavam ali ouviram falar: Jesus está na nossa cidade. É o momento agora oportuno de nós levarmos o nosso amigo a Jesus. E diz a palavra que eles levaram. E quando eles chegaram ali na casa, não havia como entrar, como conduzir ele até Jesus. E eles tomaram uma iniciativa: nós vamos subir no telhado. Nós vamos lá agora tirar as telhas e descer no ponto correspondente aonde está Jesus.
no ponto certo onde está Jesus. Meus irmãos, muitas vezes nós devemos ter criatividades para poder como chegar até a pessoa, para a pessoa poder conseguir vencer as barreiras na frente dela, que estão diante dela. E essas barreiras muitas vezes têm se tornado empecilhos grandes na vida das pessoas. Mas para você ser uma ferramenta que tenha criatividade nas mãos do Senhor, você precisa orar: Senhor, eu estou aqui, faça de mim a tua vontade, Pai, usa-me, Senhor. E Deus vai te dar orientações, Deus vai colocar no seu coração maneira de poder chegar até aquela pessoa e falar, e ela vai ouvir a palavra do Senhor, e Deus vai operar no coração delas. Os 4 tiveram ali uma atitude correta. Não tem como nós passar pela porta, não tem como nós passar pela janela. Só existia um meio: subir no telhado. Agora vamos imaginar um pouquinho, meu irmão, a dificuldade que eles tiveram. Pegar aquela marca, subir, colocá-la em cima no telhado e romper aquele telhado. E naquela época não era como hoje em dia. Naquela época eles pegavam, e o telhado deles, eles pegavam ramos e trançavam os ramos, e aí pegava barro e tapava por cima. Bastante barro, tapava por cima. E aí a chuva, aquilo refrescava durante o dia, né? E também protegia da chuva. A dificuldade que eles tiveram, né, de abrir aquele barro, quebrar aqueles ramos e passar com aquele homem. Não era um bebezinho, era homem formado. Precisaram de abrir um pedaço maior para poder descer com aquele homem. Meus irmãos, muitas vezes nós não queremos ter trabalho. Queremos fazer a obra de Deus, mas não queremos trabalhar. Queremos ficar de braços cruzados. Aqueles homens fizeram, eles trabalharam, tiveram trabalho, tiveram esforço. E isso precisa haver de nós. E quando eu quero fazer a obra do Senhor, quando eu quero ser um instrumento nas mãos do Senhor, eu preciso estar certo. Eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar para mim poder levar as pessoas outras a Jesus. Vai depender do meu sacrifício, vai depender muitas vezes do meu tempo. Aqueles homens dependeram e levaram aquele homem, um amigo deles, a Jesus. E Jesus olhou para ele: filho, os teus pecados estão perdoados. E ele depois disse: eu te mando, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Houve sacrifício, houve. Mas quando há sacrifício, eu tenho que me colocar nas mãos do Senhor, para que o Senhor possa me usar. Amém, meus irmãos? Se coloque nas mãos do Senhor. Tem um versículo que diz na palavra de Deus, no Salmo 41, versículo 1. Se você quiser conferir na sua Bíblia, você tem toda a liberdade. Salmo 41, verso 1 diz assim: bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra do dia mau. Veja o que diz a palavra de Deus: bem-aventurado é aquele que acode ao necessitado, porque o Senhor o livra no dia mau. Deus vai livrar a pessoa no dia mau. E quantas vezes nós passamos por dia mau? E a Bíblia fala: se eu estou acudindo ao necessitado, Deus vai me livrar. Deus vai providenciar livramento para a minha vida. E quantas vezes as pessoas estão lá: Senhor, me livra dos perigos, me livra disso, me livra daquilo. Mas ele para e olha e não é livrado de nada. Mas quantas oportunidades que ele teve de acudir ao necessitado e ele não acudiu. Quantas vezes ele teve uma oportunidade de estender a mão e ajudar uma pessoa a conhecer a Jesus, a falar para ela: Deus te ama. Mas ele não falou. Meus irmãos, falar que Jesus ama a pessoa, tem uma criancinha, fala. E você pode falar, eu posso falar. Acudir ele. Bem-aventurado aquele que acode ao necessitado, porque o Senhor o livrará no dia mau. Deus vai livrar a pessoa. A Bíblia menciona também no livro de Efésios,
quando a Bíblia está falando ali sobre a nossa luta espiritual, a armadura que Deus nos oferece, e Ele diz que é para nós tomar toda a armadura de Deus, para que nós possamos ser firmes no dia mau. E meus irmãos, o dia mau ele vem para todos, ninguém está livre do dia mau, mas quando você acode ao necessitado, quando você é um instrumento para poder acudir aquela pessoa necessitada ali, Deus vai te livrar você do dia mau. Amém, meus irmãos? Eu me lembro, quando eu estava meditando aqui na Bíblia, nesse texto, e aí eu me lembrei que um certo dia, eu estava em casa e de repente o Espírito Santo me falou claramente no meu coração: vá na casa do fulano. E eu fiquei assim, mas hoje eu não marquei nada, né? Fiquei meio questionando alguma coisa. E aí de novo, falou, vai na casa do fulano. E eu rapidinho tomei um banho, e eu falei daí com a Iriné, não sei se a Iriné se lembra: olha, eu estou indo lá na casa do fulano. Mas você não já estava lá? Não, mas eu estou indo lá. Quando eu cheguei naquela casa, eu topei um ambiente de trevas, um ambiente de derrota, um ambiente de briga, aonde estava prestes à morte ali. E a gente começou a orar, comecei a falar, era 6 horas da tarde quando eu cheguei, saí de lá 11h30 da noite. Mas o Senhor transformou o pensamento daquela pessoa, e ela desistiu daquela atitude que ela tinha tomado. E aí eu comecei a pensar, logo daí naquele final de semana, eu fui para São José, e quando eu vinha voltando, um carro de estampa em cima de mim, que não tinha como eu sair fora, eu estava de moto, não tinha como eu sair fora daquele carro, e eu só disse para o Senhor: Senhor, me livra. Não sei como a moto tombou de lado e o carro saiu fora. Foi o dia mau? Foi, mas houve o livramento de Deus. Eu fui lá, curti o necessitado uma semana antes, o Espírito Santo mandou, fui, Deus me livrou lá do acidente, Deus me livrou da morte. E meu amado, eu quero dizer para você, seja um instrumento na mão do Senhor, seja. Você tem luta? Muitas vezes as pessoas falam: ah, mas eu tenho tanta luta, como é que eu vou lá falar para o outro? Vai assim mesmo, meu irmão, porque Deus vai te acudir você, vai vir o livramento. Mas se você parar e começar a só olhar, as muralhas, não tem mais como eu chegar diante de Jesus com o meu paralítico, não tem mais como eu me aproximar dele. Você começar a olhar as lutas, as dificuldades que você está enfrentando, e aí você fica parado, você vai enferrujar, meu irmão. Deus não vai poder te usar você no reino dele. Mas se você vai e fale para outra pessoa, o Senhor vai te acudir, o Senhor vai te dar o livramento no dia mau. E quantas pessoas que conhecem a verdade, sabe da obra de Deus, Deus tem chamado ela, tem dado ministério para elas, mas elas têm se acovardado diante do Senhor, e não tem ido. E muitas vezes quando ela está no dia mau, ela entra em desespero, entra em pânico, e ela pensa: eu não consigo vencer, eu não consigo sair, porque ela não vai acudir o necessitado. Como é que o Senhor vai livrar ela do dia mau? Meu irmão, Deus ele quer que nós acordamos para a realidade. Por isso que a palavra de Deus diz: bem-aventurado aquele que acode ao necessitado, porque o Senhor o livrará no dia mau. Amém, meu irmão? Você quer ser livre do dia mau da sua vida? Amém? Acode ao necessitado, meu irmão. Acode ele. Necessitado é aquela pessoa que necessita de alguma coisa, não é só coisas materiais. Eu estou me referindo a bastante coisas aqui espirituais, uma palavra, mas tem muitas pessoas que necessitam, muitas vezes, de um abraço. Como isso é tão bom, você chegar e dar um abraço numa pessoa: meu irmão, eu te amo. Quantas pessoas que estão necessitadas de amor, quantas pessoas que são carentes de amor, mas quando você chega: olha, eu estou junto com você, conte comigo no que deve é. Deus te usou, Tiago, para poder aqui já dar a abertura dessa pregação. Eu estou junto com você no que deve é. E meu irmão, é isso, é acudir ao necessitado, é você estender a sua mão,
porque você vai ver livramento do Senhor acontecendo na sua vida no dia mal. Deus vai entrar em ação e Ele vai agir. Amém, meus irmãos? Tem outro versículo no Salmo 107. Salmo 107, versículo 41. Mas levanta da opressão. Deixa eu conferir. Salmo 107, verso 41. Mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro. Vamos analisar aqui. Diz aqui o texto que Deus levanta o necessitado da onde ele está do pior estado de vida. Ele levanta ele para poder colocar ele num alto retiro. Mas para Deus poder fazer isso, meu irmão, Ele quer me usar a mim, quer usar você. Para tudo isso aqui, o ano da transformação acontecer, não só na igreja, mas começar a acontecer na minha vida. E aí você vai ver, grandes coisas irão acontecer. Amém, meus irmãos? Quando você vê as necessidades do outro e quer ajudar, muitas vezes nós vemos as necessidades das outras pessoas, começa a brotar um desejo do nosso coração: eu gostaria de ajudar aquela pessoa, mas você não sabe como chegar até aquela pessoa. O que você deve fazer em primeiro lugar? Orar, pedir uma direção do Senhor. Senhor, como é que eu vou chegar até aquela pessoa? Senhor, me dá uma direção, revela para mim a tua vontade. Senhor, me usa para me poder chegar até ela. Eu quero ser um canal nas tuas mãos. Eu quero ser. E Deus aí vai te dar orientação. Deus vai revelar para você a vontade dele. E você vai chegar e você vai ser um grande instrumento nas mãos do Senhor. Amém, meus irmãos? Segundo lugar, se preparar para ajudar as pessoas a vencer as batalhas. Meus irmãos, talvez no seu coração aí, eu creio, o Espírito Santo está te incomodando, está querendo tirar aquele ferrugemzinho que há, aquelas coisas que muitas vezes você está pensando assim: mas como eu vou ajudar os outros se os meus problemas são maiores do que os outros? Lembre, decore esse versículo do Salmo 41, verso 1. Se você acode ao necessitado, o Senhor vai te livrar você do dia mau. E quando você tomar essa iniciativa de ajudá-lo, o Senhor começa a entrar em ação. E diz aqui, se prepara para ajudar as pessoas a vencer as batalhas. Quantas batalhas as pessoas estão enfrentando na vida dela? E se você quer ser um instrumento nas mãos do Senhor, se prepare, meu irmão. Se prepara, porque Deus vai te usar. E esse preparo, ele precisa partir de uma decisão que sai do meu coração: Senhor, eu quero me colocar nas tuas mãos. Eu me lembro, eu estava mais ou menos com 11 anos, menos 10 anos, com 10 anos, e chegou um pastor na minha casa e ele me perguntou: o que você quer ser quando crescer? Eu disse espontaneamente: um pastor. E meus irmãos, isso passaram anos e anos, e hoje Deus tem revelado para mim a palavra dele, e Deus tem colocado no meu coração, Deus tem me dado um chamado, e isso é importante. Mas eu tive tantas batalhas na minha vida, mas graças a Deus até hoje não desisti, porque se eu tivesse desistido, aquele plano ele tinha sido frustrado. Mas quando a gente não desiste, o Senhor nos leva a grandes vitórias na nossa vida. E eu quero encorajar você, meu amado, se prepara para poder ajudar as outras pessoas a vencer as batalhas que elas estão enfrentando. Nunca olha aquela que você está enfrentando. Nunca para olhando naquela, porque se você parar olhando a sua, Deus não te usa.
Se você olhar e analisar a vida dos discípulos, eles tinham problema, mas Deus usava muito eles lá na frente, eram muito usados pelo Senhor. E eu quero dar essa palavra de encorajar você, meu amado. Não pare, fale, porque quando você está falando, o Espírito Santo está te capacitando. E diz a palavra de Deus, Deus está guerreando as tuas guerras. Amém, meu irmão? Quando você entra na batalha, o Senhor está lá na sua casa, está lá no seu trabalho, aonde que for a sua batalha, Deus está guerreando lá por você, mas você tem que ser um instrumento. Se você não for instrumento nas mãos do Senhor, o Senhor também não entra em ação pela tua causa, não. O Senhor fica parado. Quando você é um instrumento nas mãos do Senhor, Ele começa a entrar em ação, e você vai ver as batalhas da sua vida, cada dia elas vão diminuindo, e vão se tornando fácil, porque é o Senhor que está guerreando as minhas guerras, mas eu estou lá na frente, ajudando outras pessoas a vencer as batalhas dela. Amém, meus irmãos? Seja esse instrumento nas mãos do Senhor, se prepare para vencer as batalhas que as outras pessoas enfrentam. Quais são as batalhas que as pessoas enfrentam? Nós podemos aqui enumerar várias batalhas: medo, problemas no trabalho, problemas na família, problemas que enfrentamos muitas vezes na nossa sociedade, com vizinhos, mas nunca podemos parar. E nós precisamos de ajudar as pessoas, elas vencer, e você dizer, olha, eu creio num Deus que pode mudar essa situação. Leia um versículo da palavra e encoraje a pessoa através desse texto da palavra que você vai ler. E quando você encoraja ela, você precisa falar, como eu estava mencionando hoje, convicto, crendo. Eu estou com os meus problemas, mas o Senhor está guerreando eles. Uma vez uma irmã, ela disse para mim, ela falou, olha, depois de uma visita, ela falou assim, você não tem problema nenhum, né? Eu falei, minha irmã, você não conhece minha vida. Aí eu comecei, não falei para ela os problemas que eu enfrentava, né? Só que eu disse para ela assim, olha, Deus tem me chamado para mim poder anunciar boas novas de salvação. Quando eu saio anunciando, o Senhor está guerreando as minhas guerras. O Senhor está trabalhando nas minhas batalhas que eu estou enfrentando. Quando eu volto e me deparo com as minhas batalhas, eu começo a ver elas menor. E meus irmãos, é isso que Deus espera. Quando Davi ele chegou diante de Golias, o povo de Israel via uma muralha na frente deles. Davi chegou diante de Golias e viu também uma muralha na frente dele. Mas ele disse, você vem contra mim com espada, com lança, mas eu vou contra você em nome de quem? Em nome do Senhor dos Exércitos. E Deus usou aquele rapaz, aquele jovem, Deus usou ele, e aquele grande rei, ou melhor, aquele grande gigante caiu por terra. E assim, meus irmãos, os grandes gigantes vão cair por terra, mas seja um instrumento nas mãos do Senhor. Amém? E quando nós somos instrumento, você vai ver muitas coisas sendo transformadas e mudadas na nossa vida. Eu gostaria de estar lendo aqui um versículo para nós podermos estar concluindo aqui a nossa palavra nessa noite. 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 12, diz assim: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu livramento entre eles, porque em nós não há forças para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Versículo 15, disse, dai ouvidos todo Judá e todos os moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos disse o Senhor, não temas, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amém, meus irmãos? A peleja não é nossa.
Não é eu que vou pelejar contra as pessoas, não é eu que vou pelejar contra os problemas da pessoa. Eu só vou ser um instrumento nas mãos do Senhor. Lembra bem, meus irmãos, para o gigante cair, o que Davi usou? Uma funda com uma pedrinha. E aquela pedrinha ele girou. Ele lançou e bateu na testa do gigante, e o gigante caiu por terra. Deus quer usar você como uma pedrinha. Deus quer te usar. E Ele está pegando você, está te girando. Eu creio que nesta noite Ele está chacoalhando sua vida, chacoalhando você e rodando, a ponto de começar a jogar você, para você poder ser um instrumento nas mãos do Senhor, para você poder ajudar as outras pessoas a vencerem as muralhas que elas estão enfrentando. Por isso, meu irmão, não temas. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está com eles. Deus é maior. E não pare de poder pensar e fazer a obra do Senhor, mas continue firme, porque você vai ver grandes coisas acontecendo. Amém, meus irmãos? Vamos se colocar.